Em conjunto, Comissão de Finanças, Comissão de Saúde e Comissão de Meio Ambiente. Nós vamos começar em discussão o projeto 041. Com a palavra, doutora Márcia, procuradora. Boa tarde a todos. Dando início à discussão do projeto de lei 041/2020, que estabelece novas datas de vencimento do Imposto Predial Territorial Urbano e demais tributos municipais vencidos em 2020, em virtude do contexto de calamidade e todos os seus desdobramentos sociais e financeiros vividos. Artigo 1º. Em razão da declaração do estado de calamidade pública no município de Nova Serrana, Decreto 034/2020, em face de pandemia decorrente do coronavírus SARS-CoV-2, Covid-19, reconhecido pela Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, ficam alterados, nos moldes previstos nesta lei, o prazo de recolhimento dos meses de abril, maio e junho dos tributos previstos nesta lei, sem a incidência de juros e multas de mora relativamente ao vencimento originário. Artigo 2º. Em caráter de absoluta excepcionalidade, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a receber, sem a incidências de juro e multa, os créditos referentes à IPTU e taxas que acompanham a guia, consolidados no exercício de 2020, cujo pagamento poderá ser realizado até 17 de novembro de 2020, sendo em cota única até a data de 16 de agosto de 2020, parcelado, vencendo a primeira parcela em 17 de setembro de 2020 e as demais em 17 de outubro e 17 de novembro, respectivamente, sem a incidência de juros e multa de mora. Parágrafo 1º. As disposições previstas no caput deste artigo aplicam-se também ao pagamento dos tributos lançados de forma retroativas ou complementar. Parágrafo 2º. Não sendo efetuado o pagamento do tributo nos termos previstos nesse artigo, o contribuinte deverá arcar integralmente com todos os consectários legais do inadimplemento, considerando o seu vencimento originário. Artigo 3º. O pagamento das parcelas do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, ISSQN, exclusivamente para autônomos e sociedades uniprofissionais, vencidas ou a vencer, poderá ser realizado em cota única até 17 de novembro de 2020, sem a incidências de juros e multa de mora. Parágrafo 1º. As disposições previstas no caput deste artigo aplicam-se também ao pagamento dos tributos lançados de forma retroativa ou complementar. Parágrafo 2º. Não sendo efetuado o pagamento do tributo nos termos previstos neste artigo, o contribuinte deverá arcar integralmente com todos os consignatários legais do inadimplemento, considerando o seu vencimento originário. Parágrafo 3º. As disposições previstas neste artigo não se aplicam às microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedor individual optantes do Simples Nacional, bem como o pagamento de imposto sobre serviço de qualquer natureza, ISSQN, retido. Artigo 4º. Em caráter de absoluta excepcionalidade, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a receber, sem a incidência de juros e multa, os créditos referentes à taxa de localização em funcionamento, TLF, e eventuais encargos constantes da guia, consolidados no exercício de 2020, cujo pagamento deverá ser realizado até 17 de novembro de 2020. Parágrafo único.
não sendo efetuado o pagamento do tributo nos termos previstos neste artigo, o contribuinte deverá arcar integralmente com todos os consectários legais do inadimplemento, considerando o seu vencimento originário. Artigo 5º. A adesão aos benefícios dessa lei somente se dará com o efetivo pagamento da cota única ou da parcela. Artigo 6º. Ficam mantidas as datas para a realização das declarações fiscais e demais obrigações acessórias relativa aos tributos referidos nessa lei. Artigo 7º. Caberá ao secretário municipal de Finanças, ouvida a Procuradoria-Geral do município, solucionar os casos omissos, observados os limites dessa lei. Artigo 8º. O Poder Executivo Municipal expedirá outros atos que, se fizerem necessária a regulamentação / aplicação desta lei. Artigo 9º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Nova Serrana, 9 de junho de 2020. Prefeito Municipal Eusébio Rodrigues Lago. Na mensagem de encaminhamento, vocês vão querer que ler? Não há necessidade não, né? Eu vou primeiro passar para o contábil, para ele fazer as considerações dele. Por favor, Deise. Boa tarde a todos. O projeto de lei, ele está concedendo aí, né, a anistia de alguns tributos, aí, na verdade, dos juros e multas, né, decorrente de alguns tributos. E, em virtude da Lei Complementar 173, né, que foi feita pelo governo federal, uma lei complementar federal, ela alterou a Lei de Responsabilidade Fiscal. E, portanto, nesse caso aí que anteriormente, né, seria cobrado o cumprimento do artigo 14 da LRF, né, que é a apresentação do impacto da renúncia, nesse caso aí da calamidade pública, fica afastado o cumprimento do artigo 14 da LRF, né? Então, portanto, né, caso os vereadores, né, verifiquem que essa anistia aí, ou remissão, né, que está prevista no projeto de lei, estão realmente destinadas à calamidade pública, na verdade, ao combate à calamidade pública, nos termos do inciso 3º do artigo 65, né, da LRF, será desnecessário cumprir as vedações previstas, né, no artigo 14, 16 e 17. Portanto, não restou, né, estudo da matéria na esfera contábil, porque não precisa, né, estar dispensado da apresentação do impacto orçamentário financeiro, né, e das medidas de compensação de renúncia de receita e da declaração, né, de adequação às leis orçamentárias. Né, dessa forma, é só análise jurídica. Pela ordem. Do ponto de vista jurídico, como a Deise até adentrou um pouco também, a Lei Complementar 173, de 27 de maio de 2020, lá no seu artigo 3º, prevê: durante o estado de calamidade pública decretado para o enfrentamento do Covid-19, além da aplicação do disposto no artigo 65 da Lei Complementar 101 de 2000, ficam afastadas e dispensadas as disposições da referida lei complementar e de outras leis complementares, leis, decretos, portarias e outros atos normativos de que tratem. Então, inciso 1, das condições e vedações previstas no artigo 14, do inciso 2, do caput, do artigo 16 e do artigo 17 da Lei Complementar 101 de 2000. Inciso 2, dos demais limites e das condições para a realização e o recebimento de transferências voluntárias. Então, a Procuradoria é favorável à tramitação do projeto, ela não vê nenhum vício nele, e a questão de método é a questão que cabe aos senhores vereadores deliberarem, mas ela não apresenta nenhum vício e nenhuma ilegalidade, está pronto para ser tramitado. Tá? Obrigado, doutora, e obrigado à servidora contábil. Passo a palavra ao vereador Cabral. Relator. Boa noite a todos,
ficando acompanhando, os 9 vereadores. É uma ótima iniciativa. A vereadora Terezinha sempre bateu isso na comissão do Covid-19. Parabéns, até que enfim, né? Reconheceu. Só que no artigo 2º, no inciso 1º, essa data tem que ser alterada. Como é que vai pagar na cota única, dia 16/8? 16/8 da manhã, ué. 16... Hã? Ai, julho, né? Nossa. Eu errei, me desculpa. É o seguinte... Não, tem que estar meio acelerado. Só que aqui poderia ter prorrogado mais prazo, até 2021, tudo, né? Mas tá bom, parabéns. Vereador Zé Faquinha. Boa tarde a todos. Nós podíamos colocar uma emendazinha aqui, que está colocando a data final aqui para 17 de novembro, né? Por que nós não colocamos ela para 17 de dezembro ou dia 20 de dezembro, que o pessoal está mais tranquilo, recebe um acertozinho, quem for pagar, entendeu? O que vocês acham, pessoal? E aumentar a parcela única também para 17/9. Pode, doutora? A gente querendo prorrogar mais prazos. Suponhamos assim, 17/8, colocar 16/9, a primeira parcela cota única. Aí é visto, né? Aí joga a última. Não pode. Ô Zé Faquinha, Pode alterar. Eu Né? concordo com você. Você pode pedir vista dele para pedir, para consertar e pedir isso aí. Zé, pode pedir vista. Porque alterar não pode, igual a doutora Bárbara falou. Alterar, nós... Peraí, deixa o Zé Faquinha terminar, depois a gente passa a palavra, só para a gente... Não, que eu estou olhando aqui que a primeira parcela está muito em cima. Falta o quê? Um mês só, né? E aí tem um mês de dezembro todo ainda, nesse ano. Parabéns, né? Zé. Eu vou acompanhar a sua vista. Eu acho que podia colocar ele, o Chanel, para mais um mês para frente. Eu acho que ajuda até a população, que agora que a gente está em cima desse pico dessa pandemia aí, e muita gente está sem dinheiro para começar a pagar isso agora. Parabéns, assim, Zé eu estou só pedindo a opinião. Todos... Não, eu vou te acompanhar o seu, Zé Faquinha. Parabéns. Antes de passar a palavra para... Eu vou passar por ordem, só para poder ter uma sequência. Mas antes de passar, eu quero só relatar o que os funcionários efetivos que trabalham na arrecadação do Poder Executivo, que me cobrou a entrada desse senhor projeto. presidente, eu pedi o senhor, como o senhor está manifestando o projeto, o senhor passar a presidência para o vice-presidente, por favor? Como o senhor está manifestando, eu peço o senhor passar a presidência para o vice-presidente. Eu passo a palavra para o vice-presidente para ele me passar a palavra, por favor. Passa. Devolva a palavra para o Chanel. Senhor vice-presidente, o que eu queria salientar para os nobres colegas, porque eu, como presidente da Comissão de Finanças, eles me procuraram porque já houve dezenas de pessoas querendo regularizar o IPTU sem pagar juros e multas. Então, isso tinha que ser adiantado à data e não atrasado. Tinha que adiantar pelo fato de que, se pudesse, né, na verdade, como diz a doutora, é um projeto que tem que vir do Executivo. Porque as pessoas têm que regularizar os seus imóveis e não tem como, porque eles teriam, aliás, no caso, eles são obrigados hoje, amanhã, até esse projeto ser sancionado, eles são obrigados a pagar juros e multas integral. Então, é pela população, pelo bem do cidadão que quer regularizar suas contas, é que a gente está votando para dar a eles a chance de pagar menos juros. Entendido? Então, agora, devolvo a palavra ao o Zé presidente. Só quer prazo. O Zé Faquinha, parabéns. Eu vou devolver a palavra para o presidente. Você retorna a palavra para mim, presidente? Pode? Então, o vereador Zé Alberto continua com a palavra. E para que nós podemos ter mais celeridade, o Zé Faquinha, por favor. Senhor presidente Chanel, eu concordo com você. Se 10 pessoas pediu para você, 10 ou dezenas, pode ser as pessoas que têm mais condições, mas essas pessoas que não têm, tem milhares que não têm, talvez está passando necessidade agora, nesses 30 dias que está no pico agora. Eu vou deixar os caros colegas aí falar, os amigos aí. Então, vereador Remirto,
Boa tarde ou boa noite, senhor presidente. Os caros colegas também, boa noite. É um prazer estar aqui nessa tarde com vocês. É o seguinte, eu até concordo com o Zé Faquinha, mas dá muito transtorno. O projeto tem que votar, vai votar ano que vem. Eu acho que é de urgência, realmente é de urgência. Então, se votar hoje, Zé, meu pensamento, eu acho que é mais rápido, porque aí você facilita. As pessoas que às vezes estão com dinheirinho já começam a pagar, já começa a entrar dinheiro para o caixa do município. E quem quiser pagar mais no final, você tem até novembro, não é isso? Então, é sem juros, aí ajuda. Aí eu concordo que já entra hoje por isso, porque quanto mais você volta para lá para mudar a data, vai demorando, então eu acho que está de bom tamanho. Com a palavra, Sandro Moretti. Boa tarde a todos. Eu concordo com o Remito também, viu, Chanel? Pode colocar aí para votar, na minha opinião. Vereadora Terezinha. Obrigada. Eu sempre falei que, principalmente esse ano, devido a essa pandemia, que não deveria ter cobrado juros e multas, né? Eu sempre pedi que esse projeto seguisse, mas seguisse sem juros e multas até o final do ano, porque todos nós estamos passando por um período assim que é tudo novo, estamos reaprendendo, né, a trabalhar de uma forma diferente, e por causa de ser período eleitoral não tem problema nenhum, né, doutora? Devido a ser período eleitoral não tem problema nenhum manter o projeto, porque nós estamos votando antes, não né? Tem. Está suprimida essa vedação do artigo 73 da Lei de Eleitoral. Eu concordo plenamente. Se pudesse colocar para ser pago até o último mês, é o que eu pedi quando começou a pandemia. Então, se houver essa possibilidade, o meu voto é totalmente favorável. Vereador Zé Alberto. Uma boa tarde a todos os colegas vereadores, pessoal aqui presente, seus advogados, contadores, funcionários da casa. Doutora Márcia, gostaria de indagar de Vossa Excelência senhora advogada, por ele se tratar de estar na pandemia, se ele não tem que justificar que esse dinheiro vai ser gasto para poder justificar ser aprovado esse projeto, que esse dinheiro tem que ser gasto com a pandemia, ou se ele não tem essa obrigação de mostrar que esse dinheiro que ele está tirando, colocando em deliberação do plenário, porque aqui ressalto que excelentíssimos vereadores dessa casa considerem que o benefício fiscal seja destinado ao combate à calamidade pública. E se ele precisa comprovar que o dinheiro é para gastar nisso, ou se ele não precisa comprovar isso? Na realidade, o benefício é concedido ao cidadão. Ele que vai ter essa prerrogativa de não pagar juros e multas. A questão de prestação de contas, a Deise pode te colocar melhor ainda, com mais detalhes, mas não quer dizer que tem que ser usados, não. A Secretaria do Tesouro Nacional e o Tribunal de Contas, eles estão exigindo, né, que o recurso, inclusive, que está vindo para combate à calamidade pública, ele tem que ter prestação de contas separado. E nesse caso aqui da renúncia de receita, eu acredito, né, no caso do recurso que está vindo, eu consigo afirmar, porque já saíram notas técnicas demonstrando como que vai ser prestada essas contas. Agora, com relação à renúncia de receita, eu acredito que vai ser, sim, analisado, né, pela Secretaria do Tesouro Nacional, no caso do envio do SICONF, e pelo Tribunal de Contas, no caso do envio do SICOM, né, essa questão aqui da renúncia dos juros e multa. Eu faço essa indagação exatamente porque está no ano eleitoral, fazendo renúncia de receita, e para justificar está colocando por causa da pandemia. Então é por isso que eu faço essa indagação. Ok, vereador Dóia Ceará, quer argumentar ou já votar em deliberação?
Aí, Chanel, por mim, coloca em deliberação para mais tarde. Tá, sim, deliberado. Vereador Chiquinho, do Planalto. O Zé Faquinho, o Dóia, a Terezinha, porque eu acho que em dezembro tem várias pessoas que estão com dinheiro para ajudar para pagar os impostos. Às vezes, eu acho que se adiar para frente seria muito bom. A fala do Zé Faquinha, eu concordo com ele. Porque, veja bem, agora, setembro, outubro, novembro. Mas dezembro a pessoa está recebendo um acertozinho, que é para pagar. Isso é bom para o município mesmo. Coloca até final do ano, se tiver jeito, né? Mas acompanha a vista aí, se tiver como. Tá, porque foi apenas a discussão, né? No final que eu pedi a deliberação, que começou pelo Dóia. Então, vamos começar a votação para deliberação ou não. Zé Faquinha? Doutora Márcia, mas aí pode colocar essa emenda ou tem que pedir vista dele? Questão para vocês. O artigo 1º aqui, o que ele fala? Que, em razão da declaração de estado de calamidade pública do município de Nova Serrana, decreto 034/2020, em fase da pandemia do coronavírus, reconhecido pela Assembleia Legislativa, ficam alterados nos moldes previstos dessa lei o prazo de recolhimento dos meses de abril, maio e junho. Então, abril, maio e junho. Aí vem aqui o inciso 2 do artigo 2º, que diz que você vai pagar a parcela única dia 16 de agosto ou parcelado a partir de setembro. Então, a sua sugestão é que comece a pagar em dezembro? Não, começa a pagar agora em outubro. Começa a pagar outubro, novembro, dezembro. Então, ganharia mais um mês. Não. Esse projeto, a não ser que vocês consultem lá o executivo, porque ele está até na pauta para ser votado hoje, porque se eles verem possibilidade de fazer essa alteração, eles mandam e dá tempo de pôr na pauta ainda. Doutora Márcia, o que eu quero é o seguinte... Eu só falo que, na realidade, ele já está trazendo o benefício da isenção nos juros e multas, e a parcela era do início do ano, que vai ser paga a partir de Doutora agosto. Márcia, eu vou deixar bem explicado aqui, ó. Sim, se os caras colegas concordar. Para quem quer pagar agora, pode ir lá e pagar até 16. Isso. Mas o que eu quero, que se for parcelado, colocar outubro, novembro e dezembro. De mais vezes. Quem quiser pagar parcelado, outubro, novembro, dezembro. Quem quer pagar adiantado, já pode ir lá, já está no... Não, foi liberado. Mas foi liberado para pagar uma cota única aí. Ô Zé, então não pode... Geralmente, quando você vai fazer esse IPTU, eu até não sei o executivo, ele manda gerar boleto aqui, ou é feito pela própria prefeitura, porque tem que tudo passar pelo sistema, é tudo programado. Ô Zé... Por favor. A minha exposição é essa, que eu queria que se pudesse pagar agora... A cota única, quem quiser pagar pode ir, mas o parcelamento, quem quiser... Essa alteração, eu só te falo assim, do ponto de vista jurídico, essa alteração de número de parcela e datas de parcela tem que vir do executivo, tá? Ô Zé Faquinha, parabéns. Eu peço... Por favor, deixa eu dar sequência, porque senão nós temos apenas 1 hora e o tempo vai extrapolar. Como disse a doutora, a procuradora, são no Estado, de acordo no artigo 1º, que o Estado ele traz a conotação de 3 meses. Então, o município está correspondendo também 3 meses as parcelas, ou os juros e multas, correto? Ou então a Deise poderia colocar para a gente. Porque, de acordo com o Estado, que a senhora leu o artigo 1º, ele fala de 3 meses. E depois o segundo, que fala a questão do município, também 3 meses. Ele não teria que respeitar os 3 meses? É porque é o seguinte, são delimitadas as parcelas em 3, para descontos, juros e multas, 3 meses.
Pode aumentar dos 3 meses? Se o executivo quiser, porque a lei estadual reza 3 meses? Isto. Por isso que não pode partir essa emenda daqui, porque ela realmente altera o objeto do projeto. Então, a emenda não. A emenda não. Então eu vou dar meu voto. O presidente, o vereador Zé Alberto falou sobre a conclusão. A sua dúvida é com relação a essa observação aqui. Ante o exposto, concluo que o projeto de lei 41/2020 atende em parte os pressupostos constitucionais necessários à sua tramitação, ressalvada a inconstitucionalidade e ilegalidade do artigo 3º? Tá. Artigo 3º, o que ele fala? O pagamento das parcelas do imposto sobre serviços de qualquer natureza, ISSQN, exclusivamente para autônomos e sociedades uniprofissionais vencidas ou a vencer, poderá ser realizada em cota única até 17 de novembro de 2020, sem incidências de juros e multas de mora. Parágrafo 1º. As disposições previstas no caput deste artigo aplicam-se também ao pagamento de tributos lançados de forma retroativa e/ou complementar. Parágrafo 2º. Não sendo efetuado o pagamento do tributo nos termos previstos neste artigo, o contribuinte deverá arcar integralmente com todos os consectários legais do inadimplemento, considerando seu vencimento originário. Parágrafo 3º. As disposições previstas neste artigo não se aplicam às microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedor individual optantes do Simples Nacional, bem como o pagamento de impostos sobre serviço de qualquer natureza e ISQN retido. Eu não comungo com esse entendimento, não. Até se você ler a mensagem do Executivo, ele justifica por que o benefício está sendo concedido a essa classe, que você tem que analisar a realidade local, que é a classe que foi mais atingida, e eu acredito que seja mesmo aqui em Nova Serrana a classe mais atingida. Então, o benefício está direcionado a essa classe trabalhadora. O vereador Zé Faquinha deliberou para plenário. Eu vou deliberar, mas meu voto no plenário lá... Eu posso pedir vista nele depois, no plenário também, ou não? Não. Não, pode não? Só aqui, né? Não, e pode pedir vista no plenário também, ué. Eu vou Mas deliberar aí... e eu vou ver no plenário. Eu vou estudar direitinho aqui, eu vou ver. Ô Zé, você é da base, não sei. Vereador Remirto. Deliberação, sim ou não? Vereadores, por favor, deixa a gente dar sequência, senão a gente não termina. Agora, deliberação, sim ou não? De qualquer jeito, eu vou votar a favor do projeto, só que sim. A justificativa do Zé Faquinha é interessante. Se puder prolongar, tudo bem. Se não, eu voto a favor, mesma coisa. Sandro Moretti? Sim. Sim. Terezinha? Eu quero só fazer uma observação, se o senhor me permite. Estado de calamidade pública, me parece que é até dia 30 de dezembro. Não, eu sei, mas o que já foi decretado. Não, que está decretado na Prefeitura de Nova Serrana até dia 30 de dezembro. Certo. Então, se considerarem que o benefício fiscal é destinado ao combate à calamidade pública, as condições previstas no artigo 14 da Lei da Receita Federal serão afastadas. Do contrário, tais condições deverão ser cumpridas, hipótese na qual surgir o parecer da contábil que acabou de falar. Então, se tem que acompanhar o estado de calamidade pública até dia 30 de dezembro. Isso. Mas nesse mandato até dia 30 de dezembro. O certo seria o projeto ter vindo com a data até dia 30 de dezembro, que vai acompanhar aqui a deliberação. Documentação. Eu sei. Isso é o máximo. Ele poderia ter concedido o que atende o orçamento dele. Tá, mas esse é o meu entendimento. O máximo o máximo que poderia ser concedido. Então eu acho sim que a mesa deveria pedir sim para que o executivo analisasse
e fizesse essa modificação no projeto para que todos votassem algo que vai beneficiar toda a população, principalmente a população mais carente, que não tem condições de pagar agora e que no final do ano tem uma condição melhor com acerto. Então, eu gostaria muito que pedisse. Vereadora, a deliberação sim ou não? Não. Ok. Vereador Cabral, que o Zé Faquinha vai ratificar o voto dele, espera ele ratificar primeiro, que eu vou seguir o voto dele, que é muito interessante o que ele falou, e ele, sendo da base, ele tem o direito de volta de lá, pronto. Ratifique, por favor, Zé. Senhor presidente, doutora Márcia, nós estamos conversando com o Marcinho aqui, que eu não tenho o telefone dele, só que o Marcinho está falando que pode retificar para dia outubro, novembro e dezembro. Ô, gente, só um minutinho, por favor, viu? Zé, parabéns, Zé Faquinha. Para mandar agora, só as datas, pastor. 17/9 e os outros. Se ele mandar agora, aí o meu voto é favorável, porque aí é até dezembro. E só que pediu, né, Terezinha, esse projeto? Isso, foi eu que pedi desde o início da pandemia. De prorrogar. Para outubro, novembro e dezembro. Aí ele mandando, meu voto é favorável, tá? Deixa eu complementar, que agora já me bagunçaram tudo aqui. Então, houve o não da Terezinha. É isso que deixa eu entender, acompanhar. Não, só sim ou não. Eu disse que se não, vier... É só deliberação. Não, agora o se, eu quero só o sim ou não. A senhora delibera para o plenário ou não? Para plenário, sim, mas com a modificação. Então, pronto, delibera o plenário. Já houve o sim do Zé Alberto, sim ou não? Deliberação plenário. Se chegar com o novo texto, favorável. Se não chegar, eu peço vista. Tá, então calma, delibera Jadir. Plenário. Calma, Jadir, calma. Vereador... ele já falou. Então, o Chiquinho também... Sim. Deliberação, sim. Isso. Então, já teve a maioria de deliberação, sim, para o plenário. Ah, tá. Então, falta a deliberação do nosso amigo aqui. É só deliberação. Zé, pois é, mas aí vai deliberar com essas ressalvas? Espera aí, já disse, está muito estressado, calma, mantenha a calma. Aqui, o Zé Faquinha colocou o seguinte, 17/9 e as outras... Espera aí, só o líder do governo decidir aqui. Deixa ele terminar aqui que nós vamos conduzir. Só um minuto. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Passa para o outro projeto até o pastor Giovanni ligar lá. Vamos deliberar o outro projeto até o pastor Giovanni acabar de resolver lá e nós volta nesse. Não. Passa, senão você vai ficar doido aí, senhor presidente. É bom para a população? Isso é muito bom para a população, Jadir? É ótimo. Vereador, a reunião tem que continuar. Nós não podemos ficar esperando. Vai mandar aí. Então tá pronto. É porque a gente não pode. O Zé Faquinha de sua base, você tem que respeitar o Zé Faquinha. A questão não é base, a questão é lógica. É base, tem entendeu? Nós temos que ter, porque... Já não respeita a posição, ok. Então, deliberado? Senhor presidente. Então, está deliberado o plenário que ele vai mandar. Senhor presidente, eu acho tipo assim, ó. O Cabral falou um negócio ali, também, talvez eu concorde com ele e discordo. Eu sou da base, mas não tem nada a ver. Eu estou olhando não base de lado nenhum. Eu estou olhando aqui, senhor presidente, é uma posição que eu pus para a população, que eu acho que vai beneficiar. Agora, o próprio Márcio, secretário de governo lá, né, Marcinho, não é isso? Está falando que não tem problema prorrogar, né, pastor? Eu acho que a gente não pode entrar em aflitos, brigas, que é uma coisa que é bom para a população. Mas o que eu estou falando aqui, que o senhor está querendo empurrar de qualquer jeito, o negócio não é assim, a gente tem que conversar, ver o que é bom. Mas, senhor, desculpa-se das minhas palavras. Parabéns, Zé Faquinha, parabéns, isso mesmo. Então, o projeto foi deliberado.
por unanimidade para com essa condicionante. Isso. Mas eu quero relatar, como presidente da Comissão de Finanças, que, independente dessa situação, a Comissão de Finanças, que tem prerrogativa sobre as questões, foi deliberado pelo vereador Sandro Moretti, por mim e pela Terezinha o segmento. Com a ressalva. Ah, tá. A Terezinha foi com a ressalva. Tá. Terezinha foi com a ressalva, mas de qualquer forma, a Comissão de Finanças já teve 2-1, pelo prosseguimento, se não vier a tempo. Pois é, mas aí eu Ok? peço vista nele, o plenário, se o senhor não respeitar a opinião do Zé Faquinha, eu peço vista nele, por causa do seu falta de respeito. Tá ok. Não, mas eu estou falando a questão da comissão aqui. Aí no plenário você vê com o Ricardo. Tá ok. Vamos. Projeto 052, com a palavra a doutora Márcia. Ô, doutor, esse aqui não precisa nem só falar, não, que chegou a nota, só explicar sobre a certidão de óbito. Eu acho que perdeu, né, Jadir? Foi isso que o senhor falou, né? Aí chegou aqui o termo que foi o enterro e tudo, e a gente conheceu a família e tudo, acho que não precisa nem discutir. Só explicar aí sobre o documento anexo. Projeto de Lei 052/2020. Esse projeto 52, artigo 1º, fica atribuído ao Centro de Atenção Psicossocial a ser instalado na Rua Maria Ana Duarte, número 174, bairro Jardim do Lago, nome de Maria Aparecida de Faria Doca, passando assim a ser reconhecida para todos os fins que se destina. Artigo 2º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Projeto de lei de autoria do Poder Executivo. Senhor vereador, presidente, esse projeto nós já discutimos ele na reunião passada, ficou pendente a questão do atestado de óbito, né, da certidão de óbito, mas porque parece que a pessoa já é falecida há muitos anos, não tinha conseguido. Mas chegou a informação aqui que eles estão trazendo, parece que eles já conseguiram, tá? Mas independente se vai juntar ou não, o senhor vai deliberar para as comissões para ver se a documentação está aqui? Exato, Tá. doutor. Então é questão mesmo que só compete aos senhores vereadores, tá? É porque nesse projeto ele acompanha uma... um cadastro de óbito de sepultamento, né? No projeto acompanha o cadastro de óbito, do sepultamento. Então, favorável? Faquinha. Sou totalmente favorável. Na semana passada eu já era, né? Que só está faltando a certidão, mas eu sou totalmente favorável. O vereador Remirto, favorável? Vereador Sandro Moretti? Favorável. Terezinha? Como eu disse na reunião passada, eu sou totalmente favorável, inclusive eu até falei que já havia esse cadastro de óbito na semana passada, esse documento já estava aqui, inclusive eu tenho até ele arquivado nos meus documentos, e eu sou totalmente favorável, porque Doca foi uma pessoa que fez assim as pessoas entenderem o verdadeiro sentido da palavra amor. Então, o meu voto é totalmente favorável, independente de ter uma certidão de óbito ou não. Eu acompanhei tudo dela até o último dia no seu sepultamento. Então, sou totalmente favorável. Zé Alberto. Eu sou a favor desse projeto, mas o que a gente fica triste nessa casa é porque quando a gente vê que quando convém, usa o voto de todo mundo. Agora, quando não convém, usa só da comissão que interessa. Eu sou favorável. Vereador Dóia Ceará. Eu também sou favorável. Vereador Chiquinho do Planalto. Favorável. Então, favorável, projeto deliberado por unanimidade. Doutora, diante a tanta correria, eu não sei se a senhora está lembrada que eu comentei com a senhora sobre o projeto do 43, que altera, que é do Fundo Previdenciário, sobre a regularização que, no caso do Estado, seria 43. Porque porque a gente vai entrar em recesso essa semana. E esse projeto,
Eu tive conversando lá com o fundo, com as pessoas do Fundo Previdenciário, eles precisavam que ele fosse deliberado até dia 30, votado até dia 30, porque tem regularizar, isso é apenas regularizando uma lei estadual para o município. Eu queria passar, só para a doutora ver se há possibilidade, porque não é vontade do partido, não é vontade do presidente, é a necessidade do município se adequar à lei estadual. É o que me foi pedido. Certo, mas não, esse projeto ainda nem Você tem que passar para o presidente para pedir o parecer, o presidente da casa? Vai deliberar agora aí? Não, só porque o seguinte... Não, mas ele tem que... Presidente, infelizmente, se os nobres vereadores quiserem deliberar esse projeto sem análise jurídica, eu não me oponho, não, mas eu me isento de qualquer situação, porque não é um processo simples, não é um projeto simples, olha aqui. E eu nem li o projeto. Ok. Não, então, por... Não tem nem análise ainda do que ele está trazendo, que eu pedi ele para verificar se tinha análise legislativa. Ele não tem nem o parecer ainda. Então, não havendo mais projeto a discutir, Anel, considero encerrada esta reunião. Sobre esse projeto, e dá uma explicação melhor para nós, porque nem todos entenderam. É porque o projeto, ele altera a questão da contribuição do servidor público, esqueci a porcentagem, altera as porcentagens, que foi alterado tanto na esfera federal, estadual. Então, os municípios também têm que se adequar a essa porcentagem que foi modificada. Então, isso aí foi que o sindicato, ou melhor, o Fundo Previdenciário, eles que pediram que tivesse uma... Mas como a gente está com muito trabalho, da minha parte eu falhei nisso, assumo que falhei, porque eu devia ter cobrado já há mais tempo. Né? Então, agora só se o presidente quiser marcar uma extraordinária, né, para poder tentar resolver essa questão, que não é nossa, que o Fundo Previdenciário é uma autarquia. Só para responder o vereador, é um projeto de lei complementar, que ele traz aqui alterações na Lei 1548, que é a lei do Estatuto, traz mudanças aqui de benefícios, abonos, questão também do salário maternidade, auxílio reclusão. Então, é um projeto que a gente tem que estudar. Mas, se quiser marcar extraordinária, podemos marcar, estou à disposição. Ok.